No final do último vídeo eu tava quase chorando, pobrezinho, né? Falando que, ai, mas não é possível responder a questão 27 sem saber daquela relação lá que a base maior dividida pela base menor é igual ao quadrado aqui da razão das alturas, né? Da altura da pirâmide maior, que a gente vai chamar de H, pela altura da pequenininha. E eu, ai, mas não dá pra responder, vai levar 2 horas pra gente se dar conta de como fazer isso aí com os desenhos. E depois que eu terminei o vídeo e fui editar, isso é justamente a última partezinha lá, 1 minuto, no minuto final do vídeo, né, que eu vi. Parece uma coisa muito nojenta, né, cara? É um choro, na verdade, isso aqui tem que estar elevado ao quadrado. É um choro muito besta, assim, cara. Meu Deus, como é que tu não vai conseguir resolver isso daí? Mas essa mentalidade de tu pegar os valores, substituir na equação e resolver rapidamente as questões e partir para a próxima e ficar com essa ilusão de que tu entendeu como fazer essas coisas, é um negócio assim muito. É ruim, cara, é nojento, porque tu muda o jeito como tu tá fazendo as coisas, tu começa a ter pressa, onde não tem uma necessidade de tu querer correr com as questões. Então, vamos ver se leva mesmo 2 horas pra gente chegar numa relação desse tipo. Só lembrando que o enunciado diz que a gente tem uma pirâmide quadrangular, regular, que a seção feita, a secção, né, feita a 3 dm do vértice tem área igual a 45 dm ao quadrado. O que quer dizer? Que a gente fez um corte e essa altura aqui, ó, da nossa pirâmidezinha pequena, ela é de 3 dm e a área aqui de 45 dm quadrado. Então a gente sabe a área da base da nossa pirâmidezinha pequena e precisaria dessa área aqui da grandona para calcular o volume da grandona, né? Então seria muito bom eu encontrar a aresta da base aí da grandona. E aí o choro ele acontece, né, cara? É uma tristeza. Tu olha pra isso daqui, fica com preguiça, fala, ai, como é que eu vou fazer? Ai, eu não sei. Então vamos olhar para esse lado aqui assim, ó, tá? Onde eu comecei fazendo o desenho do triângulozinho e até que foi uma ideia interessante, porque se eu fizesse uma projeção aqui de um raio de luz que seja, ou de uma fonte de luz que ela batesse nessa base aqui menor, ela vai fazer o desenho exatamente igual com a mesma medida dessa base na parte de baixo aqui, né? Então a gente teria uma pirâmidezinha quadrada aqui. Claro que aqui vai ficar feio pra caramba o meu desenho, mas a projeção ficaria exatamente a mesma área dela embaixo. E aí, como eu já sei a medida do lado dela aqui, né? Eu teria como encontrar daí a medida da grandona, o que já resolveria o nosso problema, porque a gente sabe a altura da pirâmide grande, eu só precisaria saber a área da base aqui debaixo. Mas aí o choro é absurdo, né, cara? Então o que a gente vai fazer aqui? Bom, esse triângulo, eu sei essa altura. Essa daqui mede 3, porque fora o meu desenho ficou ruim, mas foi cortado exatamente na metade. Então, a parte de cima mede 3, essa outra de baixo aqui também. O que eu faria? Eu desenharia outro triângulozinho que parte do vértice aqui em cima e que ele vai fazer um ângulo de 90 graus com essa base menor. Aí eu vou puxar o apótema aqui, do mesmo jeito daquele outro ali de baixo, e vou puxar para cá para cima, né? O apótema da nossa piramidezinha. Então a gente tem 2 triângulos aí. Mas olhando desse jeito, esse desenho do jeito que tá ruim. Então o que a gente vai fazer? Vamos olhar para isso de lado, tá? Então, se a gente olhasse de lado, a nossa altura da pirâmide está aqui. E eu vou fazer 2 cortes, ó. Na verdade aqui, ó. Essa é a base grandona dela. Vamos olhar assim. Estaria mais ou menos assim. Aí aqui vai ser onde foi cortada a basezinha pequena, né? Da nossa pirâmide. Muito bem. O triângulozinho pequeno da parte de cima vai ser esse daqui, ó. Faz um ângulo de 90 graus com a base pequena. E o outro triângulozinho que eu desenhei vai ser esse aqui, que faz um ângulo de 90 graus com a base grandona. Se a gente parar para olhar para esses 2 triângulos, eles compartilham coisas muito interessantes, né? Primeiro, são ângulos de 90 graus aqui. Essas duas bases são paralelas, tá?
característica delas também. Então a gente veria isso daqui. Outra coisa que a gente pode dizer é que esse ângulo aqui de baixo é o mesmo para os dois. Na verdade, esses são triângulos semelhantes no final das contas. E olha a coisa interessante que a gente sabe. A gente sabe a medida desse cateto aqui. Sabe que essa altura é 3, né, do triângulo pequeno. E sabe que o outro pedaço para baixo também vai ter a medida 3. Tá. Então a gente sabe essas duas informações muito bacanas. Ah, mas eu não sei mais nada. Pois é, mas com isso aqui já dá para começar a brincar. Então vamos dar uma olhada. Eu gostaria de saber a medida desse cateto aqui de baixo, para mim poder para mim saber qual é que vai ser a medida aqui dessa aresta aqui, desse lado do quadrado grandão. Muito bem, eu vou chamar esse cateto então de x, tá? Deixar assim, seria muito bom saber essa medida x aqui, que é exatamente essa medida. Só que no triângulo de cima, a gente sabe que para o triângulozinho pequeno, se a gente puxar a altura aqui, fazer ela descer até o centro do nosso coisa, a medida desse cateto vai ser a metade da medida dessa aresta aqui, do lado, ó. Então a gente já sabe para o triângulo de cima que valor vai ser isso daqui. E aí é que tá. São triângulos semelhantes. Agora a gente tem que saber qual é que é a medida dessa aresta. Então, a gente sabe que a base pequenininha é igual a 45 dm, né? Ao quadrado. Como é um quadradinho, base vai ser aresta vezes aresta. Aresta ao quadrado, no caso. Então, esse a ao quadrado é igual a 45. E aí, raiz quadrada de 45 complicou-se, né? Vai ficar isso mesmo. Basicamente. Não dá pra mim separar, pô, mas que 40... Não, mas calma lá. 45 é 3 vezes 15, né? Já tá melhorando a coisa. E 15 é 3 vezes 5. E aí, nosso... Deixa o quadrado aqui, meu bem. Então, 3 vezes 3 dá 9. Então, quando a gente tirar a raiz quadrada disso, a gente vai encontrar que a medida do nosso A vai ser 3 raiz quadrada de 5. Deixa eu só ajustar aqui. dm. Tá. Isso, então, é a medida desse lado todo aqui. Como esse cateto aqui de cima vai ser a metade, né? O meu desenho tá tosco, mas é a metade, a gente sabe disso. A altura vai descer exatamente no centro aqui dessa coisa. Então, a gente teria aqui 3 raiz de 5 sobre 2 para a medida desse cateto. Vamos tentar escrever. Se possível, né? Enfim, então, por conta da gente saber que são triângulos semelhantes, a gente pode dizer que o x, que é o que a gente quer saber, dividido por esse 3 raiz de 5 sobre 2, é igual ao 3 dividido por 3. Podemos dizer isso? Podemos. Então vamos dizer, né? Deixa eu arrumar você. Bom, 3 dividido por 3 é 1, né? Não tem muito o que a gente perder de tempo aqui. Então, se isso aqui é o denominador, eu posso multiplicar ambos os lados por esse valor, né? E eu me livro desse denominador. Logo, nosso x vem a ser 3 raiz quadrada de 5 sobre 2. Muito bem. Então, depois disso, a gente já tem essa medida. E o que eu vou fazer com essa medida, tu me pergunta? Agora vem aquele raciocínio nosso da questão do desenhar, né? Desenhar é muito importante. Então, se a gente considerar que a base grandona está aqui, ó, bonita e bela, e que a gente vai fazer uma projeção da base pequenininha em cima dela ali,
onde a base pequena vai se encontrar bem no centro da grandona, tá? Então, a gente sabe que essa distância que tem aqui entre esse lado da pequenininha e o lado da grandona vai ser justamente aquele cateto lá que a gente calculou, que seria justamente essa distância x aqui, ó. Considerando que a minha grandona desceu e encostou embaixo da outra, né? E fez ali a sua área bonitinha. Claro que meu desenho não é Ctrl A, meu bem, Ctrl Z. Deixa eu desfazer, meu amorzinho. Isso. Mas enfim, ela desceu certinho aqui e deitou em cima da outra. Aí essa distância que vai ficar entre os lados aqui é a mesma, né? Então é tudo x. Isso aqui mede x, isso aqui em cima mede x. Portanto, a gente pode dizer que a soma dessa medida do lado aqui, que a gente achou que era 3 raiz quadrada de 5, mais, então, ó, aqui é x e aqui é x essa distância. Posso botar x aqui do lado também, né? Então, 2x mais 3 raiz de 5 é a medida do lado do quadrado grandão aqui. Tá bom? Então, muito bem. Então, vamos botar assim que a aresta do grandão, que eu vou botar a linha aqui que seja, vai ser 2x mais o tal do 3 raiz quadrada de 5. Deixa eu pegar você. Muito bom, muito bem. Então, o nosso x, no caso, é esse 3 raiz de 5 sobre 2. Então, isso vezes 2. Espera aí, deixa eu escrever na outra linha que fica melhor. A 1 não, meu bem, é a linha, meu garoto. A gente vai ter isso aqui vezes 2, vai sobrar só esse pedaço. Ai, por que ele tem que dar o espaço sempre, cara? E mais essa medida que vale a mesma porcaria, então vai ser 6 raiz quadrada de 5. Tá, então isso aqui é a aresta, o lado da base do grandão. Então a medida da base do grandão vai ser isso aí elevado ao quadrado, ou ele vezes ele mesmo, né? Então 6 vezes 6 dá 36. E raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 é 5. E 5 vezes 36 é alguma coisa. Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. R$180. Muito bem. Deixa eu botar, deixar vezes 5 aqui. E aqui embaixo eu escrevo. Tá bom, sabendo a medida da área da base do grandão, então o volume da pirâmide grande vai ser esse 180 vezes a altura, né? Que a total dela que é 6 no total, dividido por 3. E aí a gente vai chegar que o nosso volume vai ser... Bom, eu vou dividir o 18 por 3, vai virar 6 aqui, então seria 60 vezes 6. E aí 6 vezes 6 vezes 10, né? 36 vezes 10, 360 dm cúbico. Então vamos ver quanto tempo a gente gastou para chegar nessa resposta. 14 minutos, assim, né? Porque a nossa matemática não é tão boa. Mas esses 14 ou 14 minutinhos aí não tá nem perto de 2 horas, né? Então a choradeira que eu fiz, ela foi realmente muito triste, é um negócio estúpido demais. A ponto assim do cara sentir vergonha de tu falar uma coisa dessa. Ai, mas não tinha equação, eu não sabia da relação da base do grandão dividido pela do pequenininho, que é igual à razão das alturas elevado ao quadrado. Eu não sabia disso, como é que eu ia achar a medida da base? Ah, eu ia ter que desenhar, e quanto tempo eu ia levar para me dar conta? Ai, como é que eu ia conseguir responder isso só com desenho? A gente não tem a matemática necessária. Ai, como eu sofro.
Então, pelo visto, a gente tem a matemática necessária para responder essa questão e pelo visto ela não demora tanto tempo assim para a gente responder. E responder essa daqui vai ajudar a gente a responder coisas mais difíceis no futuro, né? Porque essa coisa de olhar para esses dois triângulozinhos, olhar de lado para isso, né? Encontrar a medida do x, olhar para a projeção de uma base em cima da outra, saber que está bem no centro. Isso daqui tudo vai ajudar a gente no futuro. E realmente, não leva 2 horas para responder essa questão. Se tu não sabe daquela relação das bases lá. Tanto é que eu tentei usar a relação dos volumes, né? Eu disse que o volume do grandão dividido pelo volume do pequeno era igual à altura do grande dividido pela altura do pequeno e não funcionou. Porque aí nesse caso a relação DC certamente deve ter alguma coisa que bem diferente, né? Mas enfim, a gente chegou na resposta, não levou tanto tempo assim. Então vamos para a questão 28 agora, depois de toda essa choradeira, né, cara? Eu já tava até perdendo a esperança em mim mesmo, cara. Eu assistindo o finalzinho do vídeo, eu falei, não, eu não disse aquilo, cara, não é verdade. Eu não posso ter falado. Mas tá. Questão 28. A base de uma pirâmide regular de altura 3R é um hexágono regular inscrito numa circunferência de raio R. O volume dessa pirâmide é. Tá. Tá bom, tá bom, tá bom. A base de uma pirâmide regular de altura 3R é um hexágono. Beleza, tá. Então a altura dela 3R. Para o volume, a gente precisa da área da base vezes a altura dividido por 3. Então, basicamente, coisa simples. Ele está dizendo que a base é um hexágono e que está inscrito numa circunferência de raio R. Bom, a gente já sabe que a área do hexágono, se a gente fosse calcular, é 6 vezes a área de um triângulo equilátero de lado R, né? Basicamente. Então a gente já poderia atalhar isso, mas vamos fazer o desenho que talvez ajude no futuro. Vamos puxar o nosso hexágonozinho aqui. Eu nunca consigo acertar um hexágono, cara. É um negócio muito tosco. Sempre fica uma coisa feia. Deve ter uma manha para fazer esses desenhos bem, que eu desconheço. Mas enfim, vamos buscar o centro dessa coisa. Eu acho que é mais ou menos por aqui assim. Talvez mais pro lado ali, mas com um desenho desses aí, tu querer acertar o centro da coisa é uma esperança muito absurda assim. Mas enfim, isso aqui mede R. Isso aqui que sai do centro vai até aquele vértice ali também. Todo mundo aqui mede R, né? Então a gente vai partir esse hexágono aí em 6 triângulozinhos equiláteros. Muito bem. Então, para a gente calcular a área de qualquer um desses triângulozinhos, na verdade, para a gente calcular a área do hexágono, vai ser 6 vezes a área de um desses daqui. Bom, por serem triângulos equiláteros, então o ângulo aqui entre os lados vai ser 60 graus e a medida do lado vai ser simplesmente o R, né? Para qualquer lado aqui que a gente olhe. Então tá, é uma questão de boas, né? Ainda mais que ele deu a altura dessa pirâmide aí. Então, neste caso, meus jovens amigos, o que que a gente faz? Vamos lá, área da base. A gente vai ter 6 vezes a área de um deles, que eu vou usar aquela relação de área com seno, né? Que é o produto dos lados vezes o seno do ângulo entre eles dividido por 2. Então, os lados medem R, então aqui vai ficar R ao quadrado vezes o seno de 60 graus dividido por 2. Muito bem, muito bom. Então este 2 vai dividir este 3, esse 6 que vai virar 3. Então você foi embora. Agora aqui a gente vai ter o seno de 60 graus, que é raiz quadrada de 3 sobre 2.
E é basicamente isso daqui. Mais alguma coisa? Não, essa é a área da base mesmo, tá? Então, volume vai ser você vezes a altura. O que a gente tem de altura? Só 3R. Tá, então vou botar esse 3R aqui já. Esses denominador, quando eu não arrumo a fração, fica muito feio, né, cara? Mas enfim, isso tudo dividido por 3. Vou pegar você e divide por 3. Tá, isso tudo aqui é numerador e a gente só tem esse denominador. O que a gente sabe nesse caso? Que se eu tenho uma fração e eu estou dividindo ela por um número, então eu vou pegar esse número e multiplicar pelo denominador da minha fração. Então aqui vai ficar 6. E de onde é que sai essa regra aí? Ai, tu que não gosta de decorar regras. Isso sai da relação quando tu tem uma fração sendo dividida por outra, tu mantém a primeira do jeito que está e multiplica pelo inverso da segunda. É só tu fazer isso, reescreve aí que tu vai notar aqui que a consequência disso é que quando eu tenho uma fração sendo dividida por um número só, é só multiplicar esse número pelo denominador aqui e vai dar tudo certo. Enfim, então o que acontece aqui? Acontece que esse R aqui vai multiplicar com este R ao quadrado e vai ficar R ao cubo. Acontece que esse 3 aqui vai ser simplificado com esse 6, então aqui embaixo a gente vai ter 2. E é basicamente isso, 3R ao cubo vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. É o nosso volume. Cadê? 3 raiz de 3 sobre 2 vezes R ao cubo. 3 raiz de 3 sobre 2 vezes o R ao cubo, exatamente. Que maravilhoso. Então acabou mais uma página, acabaram-se esses testes aqui. Muito interessante esse conteúdo, tá? Ele, assim, do jeito que a gente foi incentivado aqui a só usar as equações, a não precisar fazer desenhos na vasta maioria das vezes, é triste, eu não tem como negar isso. Porque os desenhos são a parte mais importante, pegar um enunciado e desenhar a figura que ele está descrevendo para ti, e aí sim conseguir tirar as informações, ia ser muito melhor. Ele podia cortar essas questões pela metade, mas que ele colocasse questões aqui que a gente tivesse que fazer os desenhos. Inclusive os testes, né? Tem muita coisa aqui que é aquela coisa, aquele sentimento que ficou no final do último vídeo. Ai, mas como é que eu ia responder a pergunta? Ai, eu não sabia daquela relação, pobrezinho de mim. Ai, como eu sofro. Por conta que as últimas a gente veio usando só aquela equaçãozinha do volume, né? Porque ela é grande e não é fácil da gente chegar naquilo ali sempre. Então causou esse negócio e o cara ficar mal acostumado. Mas enfim, é um conteúdo importante, vale muito a pena prestar atenção nisso. E agora o estudo do cilindro nem se fala, né, cara? Física, sem isso daqui não é física. Então, a gente vai prestar o máximo de atenção possível. Deixa eu ver, tem acento? Acho que não, então vai lá. Definição: denomina-se cilindro reto ou de revolução o sólido obtido quando giramos em torno de uma reta, uma região retangular. Um exemplo típico é o brinquedo chamado reco-reco. Tá, beleza. Notamos que as bases de um cilindro são regiões circulares, congruentes, de raio R. Que mais? O segmento de reta que une os centros das bases chama-se eixo. Tá, segmento de reta que une os centros, eixo, legal. A distância entre as bases chama-se altura do cilindro. Todo segmento paralelo ao eixo que tem suas extremidades nas circunferências das bases chama-se geratriz do cilindro. Calma lá. Todo segmento paralelo ao eixo, tá, paralelo, beleza, tá,
como se fossem os ladinhos aqui, tudo bem. Aham, tá, geratriz do cilindro, que legal. G ou H. Quando o eixo é oblíquo, as bases... Calma, a leitura é um negócio muito complicado. A interpretação daquilo que outras pessoas escreveram realmente não é para qualquer um. Vamos de novo. Quando o eixo é oblíquo, as bases, vírgula. O cilindro se diz oblíquo e aí temos a figura ao lado. As dificuldades, né, cara, do analfabeto funcional. Ninguém pensa no analfabeto funcional. É uma vergonha mesmo. Mas muito bem. 2. Áreas e volume de um cilindro. Recordemos da geometria plana que o comprimento de uma circunferência de raio R é C igual a 2πr. Exatamente. E tanto é que a gente vai até anotar aqui para não esquecer, o que é muito importante. E eu sempre esqueço. Tá aqui meu pi. O que mais que nós tem? A área de um cilindro é S igual a πr quadrado. Isso, a gente viu isso também, né? Aí o 2 vai embora. Não, na verdade o 2 ele passa daqui e vai lá pra cima do R, né? Fica no expoente. É um jeito de lembrar, né? Você mantém a mesma estrutura, só o 2 que sobe. Nossa, olha só o cara falando uma besteira desse tipo. Mas é, né? Então tá, área da base é a área do círculo de raio R. Isso daqui é aquele tipo de conteúdo que a gente está vendo agora, mas para quem viu já a física, né, do primeiro, segundo ano do ensino médio, tu chega aqui e fica se perguntando o porquê, né, cara? Por que só agora tu vai ser ensinado esse tipo de coisa aqui, sendo que para as questões de física tu teve que aprender isso aqui de qualquer jeito, né? Não teve essa coisa de, vamos esperar até o professor de matemática ensinar, daí pra... Não. Já tá lá nas questões lá e te vira, cara. Te vira pra ver como é que isso funciona. E aqui chega até o terceiro ano do ensino médio pra te ver esse tipo de assunto. É muito difícil dar aula de física, né? Por conta dessas diferenças aí da quantidade de assuntos que a pessoa precisa saber para responder as questões de física, e tu sabe que ele não viu ainda, o aluno não viu aquilo. Como é que ele vai lidar com o volume de um negócio se ele nem foi apresentado esse tipo de ideia ainda? E não é só a questão de ser apresentado a ideia, mas é ter feito questões, é ter trabalhado, né, ter respondido coisas mais simples até chegar no conteúdo de física. Mas, pô, é difícil, cara. Agora eu entendo a vida dos meus professores de ensino médio, cara. Pô, é muito triste, cara, tu tá falando um assunto e perceber que as pessoas não estão entendendo porque elas não têm a base ainda, elas não viram isso ainda. Não é culpa dela, não é que a pessoa é burra, que ela não entendeu por... Não, ela só não viu ainda. Estamos nós aqui. Tá, então, enfim. Área da base, πr quadrado. Isso aqui a gente já sabe, né? Ainda bem. Área lateral. Agora essa daqui é interessante, essa eu não sei. Então vamos anotar, porque é muito bom. Não. Bota o L pequenininho. Não vem te fresqueando. Aqui faltou o B também, né? Faltou o B. Tá, um retângulo. De fato, né? Um retângulo que envolve o cilindro. A altura H e o comprimento da área o comprimento da base dele é 2πr, né? Pô, esse é legal, cara, esse é legal. Então, a gente vai pegar você. Bota 2πr aqui vezes a altura. Pronto. 2πrh, exatamente. O cilindro ele é mais de boas do que a pirâmide, né? Eu posso me arrepender do que eu tô dizendo aqui, mas parece que ele é mais tranquilo e aparece muito mais questão envolvendo a circunferência, envolvendo essas coisas aqui.
Pois é, vamos ver. Bom, a área total é a soma das duas coisas, né, cara? É só somar a área da base. Só que essa daqui tem que multiplicar por 2, né? Porque é a área do chão e a área do topo daí. Então, do cilindro. Então, vamos lá. Não, eu apertei errado. Desculpa. Desculpa, LibreOffice. Foi engano. Perdão, era Ctrl Shift B que eu queria apertar. Vou botar o meu Tzinho pequeno ali. Então, para a área da base mais a área do topo, a gente vai pegar isso aqui. Vai fazer 2 vezes isso daqui. Mais a área lateral. Olha como a gente está treinado para resolver essas coisas, cara. Olha que coisa impressionante. Valeu a pena todo o sofrimento e esforço? Valeu. Eu posso tirar 2πr em evidência. Vai ser útil? Talvez, não sei. Deve ser, né? Vai ser útil. Ai, ai. Tá. Então se eu tirar 2πr em evidência, a gente vai ter o R que vai sobrar aqui no primeiro. E no segundo sobra só o H. Então a nossa área total é 2πr vezes R mais H. Será que ele vai fazer isso? Deve fazer, né? Pra incomodar. Ele botou H mais R ainda, só inverteu. Tá bom, tá bom. Não tem nada demais nessa parte, né? Vamos ao volume então. Deixa eu botar o volume pra cá. Bom, se a gente pensar que no caso do cilindro ele se comportaria do mesmo jeito que os prismas que a gente já resolveu, né? Então seria a área da base vezes a altura, só. Pro volume dessa coisa. E a área da base é πr quadrado. E a nossa altura é h. E acabou. Exatamente. Tá, e aqui eu imagino que a gente vai ter um monte de questões para aplicar essas equaçõezinhas que a gente viu, né? Pois bem, essa da área total aí, até que dá aquela vontade de decorar, né? Falar, pá, mas não vai ser útil, não vai ajudar a gente quando for resolver o livro de física. Decorar essas relações aqui. Porque a gente vai ter que desenhar as coisas, né? Esse é o problema. O problema é que eu sei que as perguntas mais difíceis, até numa graduação, uma coisa, tu vai ser obrigado a fazer desenhos. E quando tu vai recorrer a uma equaçãozinha que te ajude a responder uma partezinha mais rápido, meio que ela é uma das 20.000 coisas que tu tá fazendo dentro daquela questão. Então aquela questão tem 40 pedacinhos que tu tem que resolver para chegar na resposta final. Então quando tu precisar de uma dessas equações rápidas aí para te entregar um valor rápido, né, daquilo, sem precisar fazer desenho e tudo mais, é porque é uma parte muito pequenininha, muito boba da questão. Ela não é a parte principal. Tu não tem uma figura que tu tem que trabalhar com aquela figura e tu tem que ver as relações e tal. Não, é só uma coisinha extra. Não é extra, mas é só um passo pequeno no final de tudo, né? Então a gente vai precisar dos desenhos, não adianta. E esses exemplos eles puxam a gente só para substituir valor dentro da equação e seguir em frente, né? Vamos ver se dá para lutar contra isso. O problema é que essa luta gasta tempo, né? Consome um tempo. Mas enfim, primeiro exemplo aqui. Calcule a área lateral e a área total de um cilindro circular reto cujo raio da base mede 6 centímetros e a altura mede 5. Tá. Muito bem, muito bem, muito bem. Raio da base é 6 e a altura é 5. Tá, tudo bem. Então vamos pra cá e vamos desenhar um pouco, né? Ai, mas o desenho tava lá do lado, era só olhar. Não, 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 meu garoto. Não, não pensa assim. Pensamento ruim esse teu. Bem ruim.
A gente desenha, senão a gente vai se arrebentar depois, olha. Senão tu vai estar chorando que nem eu fiz no último vídeo lá no final dele. O teu destino vai ser aquele. Então a gente vai desenhar, né, para não cometer o pecado desses. Tá aí o nosso cilindro, olha que coisa bonita. Então... Ai, cara, eu sou muito estúpido às vezes, cara, eu sei disso. Ainda bem que é comigo mesmo e eu tomo cuidado para não cometer esse erro com os outros. Então a gente tem uma altura 6. Não, altura 5 e o raio 6. Olha só. Então o meu desenho tá ao contrário. Tinha que ser menorzinho aqui. Ah, mas enfim. A gente dá um jeito. Então temos aqui o raio. Olha só. Meu 6 lá parece um L. Esse pontinho pequeno é muito tosco, cara. Beleza. Então, área lateral. A gente viu que a área lateral a gente vai considerar que se fosse um retângulo, né, que está envolvendo o cilindro. Então dá para dizer que a largura do retângulo é 5 e o comprimento do retângulo, então vai ser... Bom, vamos lá, vamos botar assim, ó, área lateral igual a largura dele, ou o comprimento grandão, a parte mais comprida dele. Pera aí. Eu preciso desenhar pra mim, né? Não é nem pra vocês. Então, vamos considerar que a gente pegou esse retângulo e foi abrindo ele, espichou ele pro lado ali, tirou toda a capa, como se fosse uma pilha que a gente tira aquela parte metálica por fora dela, aquela capinha, né? Ah, eu nunca desmanchei uma pilha. Pois é, que bom pra ti. Então, tirei a capinha dela, tá estendida aqui. Então esse comprimento vai ser exatamente esse comprimento aqui de cima, né? Esta coisa aqui vai ter a mesma medida que o comprimento da circunferência aqui toda, né? Que eu só desenrolei. Então teria a medida do C. E o comprimento da circunferência é 2π vezes R. E a altura tá aqui, que é o nosso 5. Tá? Vamos anotar essas coisas. Cadê o nosso π? O R é 6, então vou botar vezes 6 vezes a largura ou a altura, tanto faz, que é o 5. Então no caso aqui a gente teria 6 vezes 5, que dá 30, e 2 vezes 30 é 60. Então a gente vai deixar 60π centímetro quadrado. Isso para a área lateral. A área total, né, que ele quer só essas duas coisas. Deixa eu ver. A área lateral e a área total. Bom, então o nosso ST vai ser o quê? Vai ser a área da base mais a área lateral. Só que vai ser 2 vezes a área da base, né? E a área da base é a área de um círculo que tem... é πr quadrado, né? Então vai ser 2 vezes, por conta de considerar tanto a tampa, o chão e a parte de cima, né? A área da base aqui mais essa outra de cima. Então vai ser π. Cadê o meu π? Vezes o R ao quadrado. Nosso raio é 6. 6 ao quadrado é 36. E 2 vezes 36 dá quanto? Dá 72, né? 72. Pronto. Então essa é a área toda. Claro, né? Eu tenho que somar com a área lateral. Que é essa beleza aqui, ó. Muito bem. 70 mais 60. 70 com 30 dá 132, né? Isso, centímetros quadrados. Podia ser, né, cara? Vamos ver a resposta final. Tá. Área total 132π vezes centímetro quadrado. Vezes não, né? 132π centímetro quadrado. Achei que ele botar... Ah, tá aqui a resposta. Eu não vi a linha de baixo, tá? Eu achei que já era o enunciado da outra questão. Ai, minha nossa. 60π para a primeira, foi o que a gente achou, e 132 para a outra, tá ótimo.
E vamos para a questão 2 então. Exemplo 2. Muito importante. Calcule o volume de um cilindro circular reto de raio 5 centímetros e altura igual a 9 cm, né? Tá bom. Pro volume a gente precisa da área da base vezes a altura. Então, se comporta igualzinho o prisma, né? Que a gente já tinha visto. Então, para a área da base é πr quadrado. Então, deixa eu pegar o nosso π aqui. O nosso r ao quadrado vai ser 25 no caso, né? Vezes a altura que é 9. Tá bom. Vezes 9. A questão é: 10 vezes 25 dá 250. 9 vezes 25 dá 225, né? Faz bastante sentido pensar assim. Centímetros cúbicos. É isso aí. 225. Muito bem. Transformou o π no N. Tá bom. Esse programinha aqui é bom, né, para ler as coisas. E como é que é o nome desse programa? Não sei, é leitor de arquivos, basicamente. Acho que não botaram um nome mais interessante nele. Mas aparentemente ele lê documento do Word, lê PDF, claro, lê PDF sim, né, é o que ele está lendo, mas tem outras funções. Muito bem, vamos para a questão 1 aqui. O raio das bases de um cilindro reto mede 2 centímetros. Ok. Não, meu amor. O que mais? Sabendo que a altura mede 10, calcule a área lateral e a área total. Tá bom. Então vamos para a área lateral primeiro. Bom, se a gente considerar, né, que a gente abriu o nosso cilindro, tirou a casca dele, então a parte maior aqui, a base que seja, né, vai medir o C, que é o comprimento da nossa circunferência aqui, e a altura vai ser, nesse caso, 10. Então, o comprimento da circunferência é 2πr ao quadrado. Eu sempre confundo alfa com π, cara, são muito parecidos. E o nosso raio ao quadrado vai ser 2 ao quadrado, que dá 4. 4 vezes 2 aqui vai dar 8. E aí isso aqui vezes o H. Então vai ficar 80π. Centímetros quadrados. Tá bom. E a nossa área total é a área lateral mais 2 vezes a área das bases, né? Então vou botar um Tzinho aqui. Então vai ser 80π mais 2 vezes o quê? A área da base é πr quadrado, então vai ser 2 vezes π vezes o raio ao quadrado. O nosso raio é... Eu elevei isso aqui ao quadrado porque eu sou burro? Eu acho, né? Isso aqui não era o raio ao quadrado pra porcaria do comprimento. Olha só o menino, hein? C igual a 2πr. Olha só. Que dia gostoso para começar a errar, não? Então aqui basicamente o nosso C vai ser o que? Vai ser 2π e o nosso R é 2, então vai ficar... Copia isso aqui, garoto. Copia, para de falar e escreve. Senão não adianta. Tá. Então vai ser 2π vezes 2, que vai ficar 4π. Anota no próximo, né? Não tem problema. Já que tu tá fazendo questão de errar, então é melhor começar a fazer o passo a passo, senão vai ficar muito feio. Tá. E para a área lateral, então seria o C vezes a altura, no caso. A nossa altura é 10, então vai ficar 4π vezes 10, vai ficar 40π. Olha o menino, cara, o menino é bom, hein?
Esse é dos bons. E aí aqui agora sim, aqui é πr quadrado. Então aqui é 2 vezes o nosso 2 ao quadrado, que vai virar 4. Então 2 vezes 4 vai dar 8. E é isso. Então a gente vai ter que a nossa área total é 48π. Exatamente assim. O menino não se contenta, né? Centímetro quadrado. Não se contenta em errar. 40π, 48. Isso, meu garoto. Olha o que virou. Tá, mas tá aí. Tá bom? Ainda bem que eu me dei conta disso antes da hora, né? Antes da hora eu ia verificar a resposta e percebi que o cara cometeu um erro estúpido desse. Mas vamos lá. Questão 2. A área lateral de um cilindro é 20π, centímetros quadrados. Cadê o meu π? E o que mais? Se o raio da base mede 5 centímetros, calcule a medida da altura dessa coisa. Então, bom, área lateral. A gente sabe que o SL... Deixa eu só copiar a coisa ali, cara. Não vai jogar lá pra cima. Porque esse coisa tem o costume, né? Tu vai selecionar um negócio, puxa um pouquinho e te joga 40 linhas pra cima. Tu fala, cara, pra que fazer uma coisa dessa? Só por maldade, cara. Não tem noção. Então aqui seria o C vezes o H, basicamente. Que a gente tem pra área lateral. E o nosso C é 2π vezes o R, né? O comprimento da circunferência. Por que eu fui abrir aquilo ali se eu preciso botar o 2 aqui, pô? Então, no caso, agora a gente tem tudo que precisa, né? Então, eu posso dizer que 2πr vezes o H é igual a 20π. Muito bem, o nosso R é 5, então eu posso multiplicar isso aqui, vai ficar 10 aqui. E aí rapidamente a gente percebe que se eu dividir ambos os lados por 10π, o meu H vai ser 2 centímetros. Exatamente. Olha só, coisa bonita. É bom acertar, né, cara? Mesmo que seja uma questão simples, é bom acertar de vez em quando. Tá, sabendo-se não, meu bem. Sabe-se que a área da base de um cilindro reto é 16π centímetro quadrado. Ainda bem que a gente sabe disso, né, cara? E o que mais que a gente sabe? A altura desse cilindro é 15 centímetros. É outra informação boa, hein? Calcule a área lateral e a área total. Tá. Olha, área lateral eu vou precisar da medida do raio. E a medida do raio eu posso tirar dessa relação aqui. A área da base é πr quadrado, né? Isso, πr quadrado. Então a gente anota isso. Isso é igual a 16π. O que ajuda bastante no caso. Porque então nosso R vai ser... O R, meu bem, o R primeiro vai ser igual a 4 centímetros. Por que que é 4? Porque eu dividi ambos os lados por π, sobrou só 16, e aí por isso aí que é 4.
Tá, a área lateral a gente vai ter o comprimento da circunferência vezes a altura, basicamente, né? Pro nosso retângulo lá. Então, o que a gente faz neste caso? O comprimento dela vai ser 2π vezes o R. Isso aí. Olha, a gente tá sabendo de muita coisa, não? Tá, e no caso, como o R aqui é 4, então vai ficar... Vai ser 2 vezes 4 que dá 8. Vezes a altura. 2πr vezes o H, que é 15. 8 vezes 15. Bom, 8 vezes 10 é 80. 8 vezes 5 é 40, é 120. Tá bom. Não, meu bem, é centímetro quadrado. A gente tá falando em área, meu querido rapaz. Agora a área total. A gente vai ter a área lateral mais 2 vezes a área da base, que seja, né? E a área da base a gente já tem, que é 16π, então vai ser 32. Vou botar aqui. Ok, então vai ser 120 com 30, 150, 152. Isso, centímetros ao quadrado. Só isso? Parece que é. Então, 120π e 152. É isso aí. Vamos para a próxima. Questão 4. Questões divertidas, né? Muito divertidas. Determine aproximadamente quantos centímetros quadrados de alumínio são necessários para fabricar uma lata de cerveja de forma cilíndrica com 6,5 centímetros de diâmetro nas bases. Tá. Isso aí. O que mais? E 11,5 centímetros de altura. Adote o π igual a 3,14. Tá. Certo. Eu quero alumínio para tudo, né? Fabricar uma lata de cerveja. É a área total que eu tô buscando no final das contas, né? Então, primeiro eu tenho que saber a medida da área da base. É uma coisa que ajuda. Então a gente vai descobrir. Tem que, né? Não tem conversa. Não, meu bem. Agora sim. Então é 2πr, né? O nosso π a gente vai usar 3,14. Cara, pelo visto ele quer que faça, né? Então tem que fazer as contas. Vezes... Aí o raio nesse caso... Não, meu garoto. Área é πr ao quadrado. Comprimento da circunferência é 2πr. E tu já cometeu esse erro 3 vezes, eu acho, nesse vídeo. Então seria muito bom, meu jovem, se tu não cometesse esse erro de novo. Área, meu garoto, πr quadrado. Não seja estúpido. Porque erro desse tipo assim é estúpido de cometer e gravar e mostrar para outras pessoas, né? Eu não tô aqui pra tanto, né? Não vim aqui passar vergonha o tempo todo, não é o meu objetivo. Então, o nosso raio, neste caso aqui, seria a metade dessa jossa aqui, que é 3,25. Seria, se eu considerar que é 65 e eu dividir isso por 2. Depois dividir por 10, né? Pra voltar ao normal. 60 por 2 é 30, 5 por 2 vai dar 2,5, então ficaria 32,5. Vai dividir isso por 10 é 3,25 de fato.
Tá, mas esse é o raio. Eu tenho que levar essa coisa ao quadrado ainda por cima. Então, né? Então é isso. Vamos jogar isso pra cá. Vamos ver se a nossa querida calculadora resolve esse problema pra gente. Ela tem sido muito amigável. Não. Não. Tá, então fazer o quê? Arrastar essas contas aqui. Olha, é um jeito da gente fazer essa conta, cara. A primeira coisa que eu vou arrastar é o π, tá? No final, a gente, quando for somar essas coisas, a gente faz. Senão, corre o risco de cometer algum erro aqui muito feio, tá? Então, deixa do jeito que tá. Essa é a área da base, a área lateral agora. E aí, meu garoto, a área lateral. Bom, é o retângulo, né? É 2πr, que seria o comprimento, vezes a altura. Vou deixar esse 2πr aí quietinho, o π na verdade, né? Por enquanto a gente vai deixar quieto. Vezes o r, o nosso r é essa jossa aqui. Então, nesse caso vai dar 6,5 quando eu multiplicar pelo 2. Exatamente. Então, bota assim, ó, 6,5π vezes a altura, né? Qual que era a altura dessa porcaria? 11,5. Por que, né, cara? Por que tinha que botar uma porcaria de um monte de número com vírgula aí pra incomodar? Ah, porque o desafio é esse, fazer as contas com número com vírgula, é verdade. Tá certo. Então tá. Então, basicamente, para a área total que a gente vai precisar, a gente só tem que fazer o quê? Isso aqui é em centímetro quadrado, né? Essa porcaria, essa outra também. Não dá pra abrir nada. Então vai ser essa área aqui, né? Que a gente já vai fazer as continhas. Vai ser uma beleza, não? Aqui a área lateral mais 2 vezes a área da base. Que é essa beleza aqui. E aí, meus jovens, agora que a coisa vai ficar bonita demais. Por quê? O que eu posso fazer? Eu posso tirar o π em evidência, não posso? Posso. Vai ajudar muito, muito mesmo. Então a gente vai tentar fazer, vamos lá, 3,14 que multiplica essas coisas aqui. Isso aqui fica assim. Esse outro π aqui pode ir embora. E aqui eu boto um vezes, né? Para não perder o foco da coisa. E é isso, basicamente. Mas não é só isso, né? Esse 3,25 aqui ao quadrado é 3,25 vezes 3,25. Ai, mas e daí o que isso tem que ver? Isso tem que ver que se eu fizer essa multiplicação aqui desses dois pedacinhos, isso aqui vai dar 6,5. E agora a gente pode tirar esse 6,5 em evidência. Mas isso era usando a equaçãozinha que a gente já tinha visto antes. Por que tu não tá usando ela? Porque trabalhar com os números é mais importante do que substituir eles dentro de uma equação pronta. Ai, mas a gente vai perder tanto tempo. Sim, meu amor, mas no futuro isso tudo vai valer a pena. Cada segundo perdido agora aprendendo o conteúdo básico, a base de tudo, vai compensar lá no futuro. Cada segundo, tenho plena certeza disso. Então, 6,5 vou tirar em evidência, isso aqui sai fora aqui. Depois vai embora aqui também. E aí é só somar essas coisas.
e fazer essas contas. Ai, ai. Bom, para facilitar a vida, eu poderia reescrever isso de outra forma, né? A gente multiplicar, por exemplo, 314 vezes 65 e dividir isso aí por 1000 e fazer essa soma aqui, deixar... Mas, não compensa, não compensa. Então, o que, que a gente vai fazer? Vai deixar para a calculadora resolver isso aqui agora, tá? Porque talvez ela saiba o que faz. Talvez ela saiba. 301,04. Vamos aceitar isso aí. E vamos seguir em frente. Pera aí. Que eu não tinha arrumado antes a coisa. Que eu sou bobinho. Mas tá aí. Isso centímetros quadrados. É isso mesmo. Foi a resposta que ele botou. 301,04. Tá, ele arredondou, tá? Esse 75 ele jogou fora. Tá bom. Arredondou não, né? Porque se ele fizesse o arredondamento, esse 7 aqui ia transformar esse 4 aqui num 5. Então não sei o que ele fez. Ele fez a coisa que os matemáticos fazem, né? A gente não entende. Num cilindro reto, a área lateral é 36π. Tudo bem. Cadê meu pi, cara? O que mais que nós temos por aqui? A medida h da altura é igual ao dobro da medida do raio das bases. Então, h é 2r. Bacana. Calcule o h e calcule o r. Tudo bem. Então, a área lateral, estamos falando de área πr quadrado, meu garoto. Não esquece disso. Área πr quadrado. Comprimento 2πr. Porque senão fica muito feio, né? Então, se a gente puxar isso aqui, então a gente vai ter que o nosso R é 6. Olha só. Se o R mede 6, então a altura mede 12. Muito bem, olha como a gente está treinado para substituir valor dentro da equação. Das relações. Claro que aqui não tem muito o que fazer. Nessa parte aqui até que você justifica, né? Que a gente está usando, né? As coisas que não teria como ficar calculando toda hora. Então aqui tá tudo bem. Tá autorizado. H é 6 e o R é 3. Eu perdi alguma coisa, né? Eu perdi alguma coisa. O que eu perdi? É a área. Tá, mas... Não. Mas é a área de um retângulo, bem dizer. Que seria... mas a área da base... Não, será que eu confundi que eu sou estúpido mesmo? Calma lá, volta cá. Área lateral, meu garoto, é o C... Isso. Vezes a altura. C vezes a altura, área lateral, garoto. Tu tenta acertar as coisas e só vai piorando a situação, cara. Como é que pode, né? Cara, às vezes uma pessoa estúpida, bem intencionada, ela realmente faz mais mal do que qualquer outro, né? Um estúpido bem intencionado ele é nocivo, né? Porque ele tá fazendo cometendo um monte de erro, mas tu pensa assim, pô, mas o objetivo dele é ajudar. Ele não quer atrapalhar ninguém. Ele tocou fogo na casa, mas não era isso que ele queria fazer, né, cara? Então, assim, não fez por mal. Ele não sabe, ele não tem a intenção de fazer o mal. Mas mesmo assim ele faz. E aí...
Muito bem. A gente volta. Por que que não? Quem disse que eu não posso? Então vamos lá. Então a área lateral é o C vezes a altura. C vezes a altura. Pá, bota um H aqui. O C é 2πr, a altura é H. Então a gente tem aqui que se eu dividir ambos os lados por 2π, o 36 vira 18 e o π vai embora. Então eu tenho 18 R vezes o H igual a 1. Tá certo pensar assim? Tá... Não, meu garoto. Ô, menino, o que a gente conversou recém? Pô, dividi ambos os lados por 2. Aí o que aconteceu do lado esquerdo? Veio um 18 apareceu ali. Olha que coisa linda, hein? Nossa. Eu não sei, cara. Cada dia que passa eu só vou piorando mais. Não sei se isso é algum sintoma de alguma coisa. Mas deve ter uma explicação, né? Pra incompetência. Deve de ter. Tá bom. O meu H é 2R. Então, se eu substituir aqui, eu vou ficar com 2R ao quadrado igual a 18. Portanto, o nosso R ao quadrado é igual a 9. O que termina com o nosso R igual a 3 centímetros. E se a altura é o dobro disso, então a altura é 6 centímetros. Olha como era fácil responder essa questão. Realmente, 6 e 3 por raio. E vamos à questão 6. Determine a área da superfície total de um cilindro equilátero, cujo raio das bases mede 8 dm. Tá, vamos lá. Eu tô tentando organizar o que ele acabou de me dizer, cara. Um cilindro equilátero. Termine a área da superfície total de um cilindro equilátero cujo raio das bases mede 8. Equilátero, meu bem, todos os lados têm a mesma medida. Então, tu quer me dizer que o diâmetro tem a mesma medida da altura? É isso que eu deveria assumir? Eu acho, né? Equilátero, lados iguais, imagino que seja. Senão ele tinha falado em cilindro equilátero antes, né? Então imagino que o diâmetro aqui é a mesma medida da altura, então tá. É o que eu acho. Então a gente vai primeiro encontrar a área da base, né? Que vai ser a área da base agora, πr quadrado, garoto. A área da base não tem nada a ver com comprimento nesse caso, então vamos lá. O raio ao quadrado, no caso o raio é 8, então vai ficar 64π dm quadrado. Agora a área lateral. A gente vai ter 2πr, que é o comprimento do nosso retângulozinho, vezes a altura. Isso aí. Deixa eu botar o meu π aqui. Tá, o R aqui no caso vai ser 8, então 2 vezes 8 vai dar 16. Vezes a altura. A altura dessa porcaria vai ser então o diâmetro da nossa circunferênciazinha da base. O diâmetro é 16, então vai ficar 16 vezes 16. Acho que é 256, né? A gente já usou isso umas quantas vezes e não gravou na cabeça, hein? É, 256. Então, tá bom. Tá, então agora a área total, minha nossa, vai ser a área lateral
mais 2 vezes a área da base. Então, dá 128, né? E é isso aqui, basicamente. 128 π, meu garoto. Não esqueça do π. Isso aqui vai dar alguma coisa que não é tão difícil de calcular, né? 200 com 100 dá 300, 356 com 28, 376 com 8, 384. 384. Se tudo der certo, dms ao quadrado. Podia ser, né? E é mesmo, não. Essa aqui é a 7, a gente tá na 6. É. Nossa, que coisa feia, cara. Ai, por que tu não tá dando mais um nas coisas que nem tu fazia antigamente pra olhar a resposta? É porque, por causa disso, ó. Pera aí. Ó, tá vendo? Tela preta. Zoom de novo, tela preta. Então, o único defeito desses leitores aqui não é o primeiro, não, que tem esse problema aqui. Quando eu dou o zoom ali. Então, eu meio que tô evitando, né, pra não ficar tão ruim da gente interagir com as coisas aqui. Olha como eu me preocupo com vocês. Vamos lá. Questão 7. A circunferência da base de um cilindro mede 24 π. Circunferência. Então, é o C, né? Muito bem. Cadê o nosso π? Informação nova, né? Primeira vez que a gente pega com essa daqui. Que mais? E a altura é 1/6 do diâmetro. Tá. Não, meu amor. Ou o diâmetro sobre 6 é melhor, né? 1/6 do diâmetro, tá bom. Fica por aí. Calcule a área da superfície total. Tudo bem. Então, bom, primeiro a gente tem que encontrar a medida do raio. Seria muito útil encontrar isso. A gente também sabe que a relação da medida da circunferência é, na verdade, ela dividido pelo diâmetro é igual a π, né? Sabemos disso. O diâmetro seria 2 vezes o raio, daí a gente tem o 2πr, né, o clássico. Mas a gente pode dizer que o C é d vezes π, basicamente. Aí neste caso, a gente teria que dπ é igual a 24π. E daqui a gente tira o quê? Que se eu dividir ambos os lados aí por π, eu vou tirar que o meu D é 24 centímetros. É centímetro nesse caso aqui? É. Muito bem, então o nosso raio vem a ser 12, que é o importante nesse caso. Então, meus jovens, sabendo a medida do raio, a gente pode fazer o resto. Ai, ai. Ai, se tu usasse a equação, tu não ia precisar calcular a área da base toda hora, nem a área lateral toda hora. É verdade. É verdade. Mas eu ia guardar isso na cabeça como depois, né? Essas informações são importantes demais pra gente esquecer. Então, a área da base primeiro. Então, nesse caso, é πr ao quadrado, né? Isso, porque a gente tá falando na área e não no comprimento da coisa. Então, é isso aí. Então, se a gente pegar o nosso π vezes o r ao quadrado, que é 12 ao quadrado, vai dar 144. Então, essa é a área da base. E agora, o que mais? Bom, agora a área lateral, né? Que a gente vai ter, que é o comprimento do nosso retângulozinho aqui, da capa que está envolvendo o nosso cilindro, vezes a altura do nosso cilindro. Então,
O C é 2πr, ou o D vezes π, né, que é o diâmetro vezes o π, também serve. O nosso diâmetro é 24, vezes π. Muito bem, cadê o nosso π? Bom, ele já tinha dado esse valor pra gente, né? É, ele já tinha dado o comprimento da circunferência. Tá, isso vezes a altura agora. A nossa altura, cadê você? Ele disse que a altura é o diâmetro dividido por 6. Se o diâmetro é 24, 24 dividido por 6 é 4? É. Então aqui a gente vai ter vezes 4, cara. E aí, 24 vezes 4 dá quanto? 4 vezes 20 é 80. E 4 vezes 4 é 16, dá 96. Isso aqui vai ser centímetros quadrados. Pronto, então a área total, olha, coisa fácil sem usar a equação, bem rápida, né? Chega na resposta. Ai, que tristeza. É só somar, só que daí no caso aqui vai ser... aqui tem um erro feio da coisa, cara. Eu achei para a área da base 144π e para a área lateral 96. Tá, mas é que a altura é 1/6 do diâmetro. A altura é 1/3 do raio, né? Isso, a altura é bem menorzinha, tá certo? Então não é um problema esperar que a área lateral seria menor do que a área da base, tá? Nesse caso. Tipo aquelas caixinhas que vem aquelas balinhas, né? Que é uma caixinha redondinha, baixinha, né? Cilindrozinho baixo, pequeno. Enfim, então a área total a gente vai fazer 2 vezes isso daqui, mais o 96 e tá tudo certo. E não tem erro nenhum. 2 vezes 100 dá 200, dá 44 dá 88, então 288 mais o outro que eu podia copiar, né, e evitar o trabalho de ter que estar inserindo o π depois. Aparentemente. Então o que vai sair daqui? Bom, esse 96, se eu pegar 4 daqui emprestado, eu vou ficar com 284 mais 100, dá 384. É isso aí. Centímetros quadrados. 384, cadê? Exatamente a mesma resposta da outra, né? 384 para essas duas questões. Tá bom, que bom. Que bom que a gente tá conseguindo avançar, né? Se bem que as primeiras questões envolvendo cilindro, então. As difíceis mesmo vêm daqui a pouco. Tá. Determine a área lateral e a área total de um cilindro inscrito num cubo de aresta 4 centímetros. Certo. Bom, se a aresta do cubo mede 4, então o centro do cilindro vai estar exatamente no centro aqui do nosso cubo, né? E aí então o raio vai medir a metade do valor da aresta. Então vai ser 2. Então podemos escrever que o raio do cilindro mede 2 centímetros. Só com essa informação, a gente, usando as relações, a gente já teria como responder qual é que é a área total, né? Porque a gente isolou, deixa eu ver se eu lembro aqui. A área total, a gente tirou 2πr em evidência. Eu acho, né? Deixa eu arrumar aqui, se a minha cabeça não falha. Vou botar o π. E dentro ficou R mais o H, mais a altura. Tá, ficou isso daqui. Então, basicamente, acho que era essa a equação. Vamos lá, vamos ver se é. Eu só lembro por conta da gente ter feito, né? E ter tirado em evidência e tudo mais. Achei bacana. Então, o nosso R é 2. Então, aqui vai ficar 2 vezes 2, que vai dar 4.
Depois aqui fica 2. A altura, como ele está dentro de um cubo e a aresta mede 4 centímetros, então a altura do cilindro também vai ser 4, né? Então aqui, 2 mais 4 dá 6. 2 mais 4 dá 6 e 6 vezes 4 é 24. Então, 24 pi centímetro quadrado. Vamos dar uma olhada? Exatamente, 24 pi centímetro quadrado. É muito tosco, né, cara? Mas é que é aquela coisa, né? Vai ajudar a gente no que depois? Tá substituindo o valor ali sem fazer os desenhos, sem entender. É bom repetir um pouco agora essas coisas de área, de tudo que vai ajudar no futuro. Mas vamos deixar aí já que tá feito, né? Então já que a gente fez essa, a área lateral agora. Vamos fazer Ctrl Shift B, botão L aqui. Vai ser o quê? Um leitão correndo de madrugada, cara. Que hora é agora? 2h17 da madrugada tem um leitãozinho correndo ao redor do galpão aí. Ah, mas ele não tem onde posar. Não, ele tem. Essa hora era pra estar dormindo junto com os irmãos dele, mas a liberdade, ela, né, causa esse tipo de coisa. Do bicho poder levantar de madrugada e sair. Ele já tá grande o suficiente pra sobreviver caminhando assim, não tem problema nenhum, mas é estranho ver um bicho levantando essa hora. Mas enfim, vamos voltar pra cá, né? Eu nem sei se o microfone pega esses barulhos, então às vezes sou eu só conversando sozinho, que parece que o cara tá inventando as coisas, né? Tá. A área lateral seria o C, né, que é o comprimento da nossa circunferência, que por um acaso também vai ser o comprimento desse retângulozinho, vezes a altura. Então, nesse caso, o C é 2π vezes R. Então, vamos escrever aqui. Vezes a altura, que é o nosso H. O H é o dobro do raio, a gente já sabe. Então, o H seria 4. Então, deixa eu tirar ele daqui. 2 vezes 4 vai dar 8. O nosso raio é 2, então vai ficar 2 vezes 8, que vai dar 16. Isso centímetros quadrados. É isso aí, 16 π cm. Acabou-se mais uma questão, né? Olha só. O que a gente tem para 9? Calcule o volume de um cilindro circular reto que tem 10 centímetros de raio e 20 centímetros de altura. Como é que é a mesma? Ah não, o volume é base vezes, é a área da base vezes a altura, né? Você comporta que nem o prisma. Então o volume dele seria, no caso aqui a área da base é π vezes r ao quadrado. Nosso r é 10, então vai ficar 100π. Vezes a altura que é 20. Tá, 20 vezes 100, é só botar 2 zeros na frente do 20, né? Então, tá aí. 2000π centímetro cúbico. A não ser que ele mande a gente fazer alguma outra conta. Não, manda deixar assim. Tá bom, 2000 tá ótimo, né? Questão 11, cara, que maravilha. Achei que isso aqui ia ser bem mais difícil. E pode ser, né? As questões que a gente tá fazendo não são difíceis. Esse conteúdo aqui pode ser desgraçado de responder as questões. Mas com coisas desse tipo é mais pra gente ter uma noção do básico, né? Aqui já tá bom. No meu caso aqui tá excelente por enquanto, né? Se eu quiser me aprofundar nisso daqui, eu vou pegar questões de vestibular ou questões difíceis aí pra resolver. Mas por enquanto tá excelente. Vamos lá, questão 11. Um cilindro reto tem 48 π centímetros cúbicos de volume. Ah, não botei igual. Ai, que lindo. Cadê o meu π? O que mais que nós temos? Se o raio da base é 4 centímetros, calcule a medida da altura do cilindro. Tá,
Bom, relação do volume que a gente viu seria a área da base vezes a altura. É só isso. Então vamos lá. O que seria a nossa área da base? Seria π vezes o r ao quadrado, né? Aparentemente. Vezes o h, que é a nossa altura. Isso é igual a 48π. Olha, isso que eu falo, ó, de tu ir selecionar uma coisa e já jogar lá pra cima. Isso que aqui ele tá sendo até gentil, né? De não atirar 40 linhas pra cima lá. Bom, então aqui esse 4 ao quadrado é 16. Isso aí. Deixa eu fazer o seguinte. Eu já vou substituir o valor, né, cara? Então, 16 aqui. O que acontece? O nosso H vai ser 3, né? 3 vezes 16 dá 48. A gente já usou isso umas quantas vezes, né? É isso aí. Acabou as linhas de novo agora. A gente vai umas linhas para baixo, depois fica meia hora até voltar onde estava. Isso. E pode seguir em frente. Vamos ver se está certo. Tá certinho, 3 centímetros bonitinhos aqui. Questão 12. Minha nossa, olha só até onde vai a maldade do ser humano. Ah não, mas já chegou em testes, né? O ser humano não tem limites, né, cara? Vamos pra 12 então. Na 12 ele quer que a gente considere um tanque cilíndrico com 1,6 metros de diâmetro. Tá bom. 1,5 daí fica complicado, né, meu bem? Fica bem complicado. Depois 5 metros de altura. Tá, vou anotar que são valores importantes. Como eu tenho nojo quando eu não deixo o espaço entre as coisas, cara. Não colabora do jeito que eu gostaria. Tá, azeite. Se apenas 60% do seu volume está ocupado por azeite, qual a quantidade de litros de azeite que há no tanque? Bom, primeiro descobrir o volume total do tanque, depois descobrir quanto que seria 60% disso, né? Então tá, para o volume, área da base vezes a altura. Então a área da base, a gente tem πr quadrado. E acredito que ele quer que a gente use 3,14 para o π, provavelmente. E a altura é 5, né? Então tá bom. Tá bom, na verdade esse 5 pode vir pra cá. O raio... esse é 1,6 dividido por 2 ao quadrado. Ai, cara, como é chato esse tipo de conta, cara. Vamos lá. Então aqui é 5 vezes 3,14 vezes o nosso raio ao quadrado. Vamos botar assim. 1,6 sobre 2. Pensa, é 0,8, né? Acho que é. Se eu considerasse que é 16 dividido por 2, depois eu divido por 10 de novo. Então, isso ao quadrado é 0,64. Imagino eu. Mas deixa assim. Vocês sabem bem que a nossa calculadora, ela gosta de fazer essas contas. Ela só existe para fazer essas contas. 10, essa jossa aqui que seja. É pouco, né? Tá. Mas aí é a questão. O que é 60% disso? É isso que a gente quer saber. Bom, aqui seria a mesma coisa que 6
Esse 10 pode dividir essa jossa aqui, né? Então ficaria com 6 vezes 1, isso daqui. Mas isso aqui é em metros cúbicos. Tá. Isso é metro cúbico, não esquece disso, meu garoto. Não esquece que parece pouco, mas é 10 metros cúbicos. 1 metro cúbico cabe 1000 litros de água. Então, não podemos esquecer do básico. Parece bobinho, mas não é. Então, basicamente, eu quero saber quanto é que é essa coisa. Isso dá 6, alguma coisa. Metros cúbicos de alguma coisa. Então, essa é a quantidade de azeite que tem. Que dá para dizer que tem 6.000 litros de azeite, basicamente, né? Então, a resposta seria aproximadamente 6.000. É que a densidade é diferente do azeite para a água, né? Mas se eu tivesse que chutar alguma coisa, seria mais ou menos nesse estilo aqui. Ele botou já os 6.028,8 litros. Tá, ele só multiplicou por 1000 e tá certo, tá certo. Minha pecou um pouco na resposta. Então, multiplicando por 1000, a vírgula vem pra cá. 6.028. Beleza. Se fosse água, tudo bem. Eu fiquei meio assim, né? Porque é azeite, mas tá bom. Muito bem, questão 13. Uma lata de cerveja tem a forma cilíndrica. Sério mesmo? É a segunda que tu me envolve bebida aqui, meu garoto? Para adolescentes não tinha filtro naquela época, né? 1994 não tinha filtros. Podia falar de bebida, podia falar de qualquer coisa. Muito bem, então. Vamos lá. Por que não podia ser uma lata de refrigerante? Uma lata de azeite? Uma lata de goiabada? Daqueles de pêssego, que também tem uns que são muito bons. Nossa, tem uns pêssegozinhos que vem enlatado assim. Talvez eu que tenho um gosto meio fraco para as coisas, mas mas eu gosto muito de comer, cara. De vez em quando, uma vez por ano só, não sempre. Não vai pensando que o cara vai no mercado com não, de jeito nenhum. Mas enfim, por que não podia ser uma lata dessas coisas? Tem que ser cerveja, meu garoto. Coisa feia. Uma lata de cerveja tem a forma cilíndrica com 8 centímetros de diâmetro. Então esse diâmetro aí vai virar raio, né, meu bem? Esse diâmetro já mudou. O que mais? 15 centímetros de altura. Essa é uma medida que vai se manter. E aí o que tu quer? Quantos mililitros, ml de cerveja cabem nessa lata? Ai, ai, meu jovem, quem é que se importa com isso, meu garoto? Quem é que se interessa? Não sei quantas ml cabem na porcaria da lata. Vamos descobrir. É a minha curiosidade agora. Então o volume dessa lata vai ser a área da base vezes a altura, né? A nossa área da base é πr quadrado. Então, o nosso π a gente bota aqui. O raio ao quadrado vai ser 4, que vai virar 16. Depois a altura vai ser 15. Então eu teria 16 vezes 15 aqui. Pi. Metro cúbico, né? Não esquecer. Não, centímetro cúbico, perdão. Então tá. Deixa eu jogar pra cá. $240. Tudo bem.
Mas isso não é uma boa resposta, né? Porque a gente está lidando com centímetro cúbico e ele quer essa resposta em ml. E aí, converter. Eu tô tendo dificuldade com essas conversões porque realmente faz tempo que eu não mexo com isso, tá? Então aqui a gente vai fazer primeiro esse 240 vezes 3,14, meu jovem, né? Valor aproximado do π. Então a gente tem 753,6 centímetros cúbicos. E a não ser que ele me venha com essa de que é equivalente, né? Porque eu acho que essa é a resposta que tinha lá para ml, não era? É 753,6 ml. O que quer dizer que cada centímetro cúbico equivale a 1 ml. Será mesmo? Vamos descobrir, né? Pô, curiosidade, a gente tem tempo. Vou catar aqui o Gemini, que é mais para pesquisa de coisa, né? Tá, como converter de centímetro cúbico para ml. A boa notícia é que essa é uma das conversões mais simples que existem na ciência. Você não precisa de calculadora nem de fórmulas complexas porque a relação é de 1 para 1. Regra de ouro, basicamente 1 centímetro cúbico é exatamente igual a 1 ml. Que bom! Que bom, cara, que maravilhoso saber disso. Fico muito contente. É uma informação realmente útil. Muito, muito útil mesmo. O que nós temos para a próxima, então? 14. O reservatório tubinho de tinta de uma caneta... Ah, tá, o reservatório. Eu achei que era o nome do negócio. Ai, ai, cara, eu tenho os meus probleminhas mesmo. De uma caneta esferográfica, tem 4 milímetros de diâmetro, tá? Então o raio disso é 2 milímetros. O que mais que ele tem? E 10 centímetros de comprimento. Seria a altura, basicamente, para nós. Se você gosta... Não, mas... Calma lá. Se você gasta... bom... 5 pi milímetro cúbico de tinta por dia, determine quantos dias a tinta de sua caneta esferográfica durará. 5 pi... Vamos lá, volumezinho. Vou chamar isso de V', que ele não é o volume total. Ele é o que eu tô gastando, né? 5 pi. Cadê você, meu amor, que me chamou de flor? 5 pi milímetro cúbico. É isso aí. Tá, é só isso, né? Eu tenho que achar o volume total e dividir por isso daqui, e aí eu vou saber quantos dias eu vou poder usar. Não é tão difícil, né? E o volume da nossa caneta? O volume dela é muito fácil. É a área da base do nosso cilindro vezes a altura do nosso cilindro. A área da base é πr ao quadrado. É verdade. Cadê o nosso π? E o r ao quadrado vai ser o 2 milímetros. Então, vai ser 2, vai virar 4. Então, seria 4π vezes a altura. Problema da altura está em centímetros. E olha a unidade que a gente tem para o volume lá. Milímetro ao cubo. Para cada centímetro, a gente tem 10 milímetros. Então, eu tenho 10 vezes 10 vai dar 100. Então aqui a gente teria 400 π milímetro ao cubo. Muito bem, tá aí. Esse é o volume total. Então o número de dias que a gente vai poder escrever vai ser o volume total de tinta dividido pelo volume de tinta que tu gasta por dia.
Então, N é igual a 400π dividido por 5π. E tá pronto a conversa. Na verdade a conversa acabou, né? Então se eu copiar isso aqui, bom, o π vai embora, né, imediatamente. Aqui 400, eu posso pegar só esse 40 e dividir por 5, que vai dar 8. E deu. Então temos aí que o número de dias é 80. É bastante tempo, né, pra durar uma caneta, cara. As minhas duram. Eu gostaria que durassem menos quando ela tá terminando. Porque dá uma agonia tudo lá. Falta um centímetrozinho de tinta ali dentro do tubo. E aquilo nunca baixa, cara. Tu escreve e não termina a tinta. Sendo que o começo ali, quando tu pega uma caneta nova... É isso aí, cachorro. Obrigado por complementar. Era isso que eu queria dizer. Tá certo? É exatamente isso aí. Tirou as palavras da minha boca. Não precisa nem complementar mais. É isso. O tonel representado na figura está ocupado em 80% de sua capacidade. Determine a quantidade de água nele contida. Primeiro, volume desse tonel. Depois descobre quanto que seria 80% disso, né? Certo. Então a gente tem 50 centímetros. Que bicho chato, cara. 50 centímetros de diâmetro, portanto o nosso raio é 25 centímetros. A altura ele deu também, né? A nossa altura é 60 sobre π. Ô, meu bem, mas... Ah, mas não... Não. Só não, né, cara? Pra quê, né, cara? Pra quê? Ah, mas vai simplificar depois. Pois é, mas a que preço? Vamos lá. O volume total dele, então, vai ser πr ao quadrado, área da base, vezes a altura. Então, botamos aqui o nosso π. 25 ao quadrado é 625. Vezes a tal da altura, né, cara? Olha só. E o que acontece? Esse π tá no numerador. Então esse π vai embora com esse outro π aqui. Acabou. Ficamos com isso para o nosso volume. Isso centímetros cúbicos. Por que eu não faço essa conta ainda? Porque eu quero ver quanto que ele está dizendo. É 80%. Mas não vai sair uma simplificação boa disso, né, cara? Então vou ter que fazer essa conta. Vamos lá. Cadê o Alt? Tá aqui. Tá. 375. Não, 37.500. Certo. Se agora a gente for pra... Bom, a gente quer saber quantos litros de água, né? É, pelo visto. Tá, então primeiro eu vou descobrir quanto é que é 80% disso daí, que é justamente o que ele tem de água dentro, né? E a gente lembra lá que 80% de alguma coisa é a fração vezes aquela coisa. Então tira isso aqui fora. Vai dar o que nessa jossa? Bom, esse 100 aqui pode simplificar com esses dois zeros aqui. Pronto, então só tem que fazer 80 vezes isso daqui. O que também não é uma conta difícil para fazer na mão, né? Vamos também reclamar demais. Que legal. $30.000. Tá, mas isso é centímetro cúbico. E aí, no caso,
a gente quer entregar essa resposta em litros. Então, eu vou ter que converter de centímetro cúbico para metro cúbico. E aí eu sei que 1 metro cúbico é 1000 litros de água. Pois é, né? Quanta coisa eu sei, cara. Que eu não gostaria de saber, cara, mas eu sei. Então vamos lá. Primeiro, antes disso daqui, vamos fazer o seguinte. Vamos pensar no seguinte. 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro é igual a 1 metro cúbico. Concordamos com isso? Perfeito, ninguém tem problema nenhum com a coisa que está vendo aqui na frente? Então tá. O que seria equivalente a 1 metro? 100 centímetros vezes 100 centímetros vezes 100 centímetros igual a 10 elevado à sexta potência centímetros cúbicos. O que isso quer dizer? Que 1 metro cúbico é equivalente a 10 elevado à sexta potência centímetros cúbicos. Mas até agora não me ajudou. Pois é, não te ajudou mesmo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar isso daqui. Como eu quero me livrar desse centímetro cúbico, então eu vou fazer o seguinte. Eu quero que na parte de cima, no numerador aqui, né, eu veja 1 metro cúbico. Então vou multiplicar esse número por 1 metro cúbico e vou dividir ele por algo equivalente a 1 metro cúbico para não alterar o valor do número. E o que seria equivalente a 1 metro cúbico e ainda assim vai fazer esse centímetro cúbico desaparecer? Vai ser isso aqui. Então, é isso que a gente vai fazer. Olha que coisa bonita. Então, como esse centímetro cúbico está no denominador, vai dividir isso aqui, isso que vira 1, acabou, foi embora, adeus, até nunca mais. Sobra só metro cúbico aqui. Muito bem. Então, a gente vai pegar o nosso 30.000 e vai dividir isso por 10 elevado à sexta potência. Então, dá 2, 3, 4, 5, 6 zeros. E agora isso aí é metros cúbicos. Que legal, né? Que legal. Fizemos a nossa conversão. Então, deixa eu só olhar isso. A gente já está falando nos 80%, os 80% da quantidade de água, que na verdade é o que tem de água dentro dele, né? Então aqui a gente tem 4 zeros. Se eu for fazer a divisão, então vai embora com esses 4 zeros aqui. Agora eu tenho só 3 dividido por 100. Então, a resposta no final das contas vai ser o seguinte. Vai ser o nosso 3 e a nossa vírgula está aqui na frente dele, né? Eu tenho que deslocá-la 2 casas para a esquerda, por conta da divisão. Então, uma já foi, não tem o que fazer, bota um 0 aqui. E aí, deslocou 2 casas para a esquerda, bota a minha vírgula no lugar dela. Não pode ficar sozinha, bota um 0 ali, pronto. Então, dividiu por 100, deslocou 2 casas, legal, né? Isso, metros cúbicos. Só que cada metro cúbico, eu me esqueci disso, é 1000 litros. Ai, a gente vai ter que multiplicar por 1000. Ai, que bonitinho. Ai, olha só que legal. Então, se a porcaria da vírgula tava aqui, ela vai ter que se deslocar 30 casas. Vai ter que se deslocar 3 casas para a direita, né? Estou multiplicando por 1000. Então, 1, 2, 3. E ela vem parar ali. Então, essas coisas aqui para trás são irrelevantes. Então, a gente tem que os 80% que está dentro lá é 30 litros, basicamente. Olha só, tanta coisa para chegar nisso, cara. É muito esforço para pouco resultado, cara. Nossa. Então vamos para 16 aqui, que talvez seja mais interessante pra gente. Se bem que essa questão foi interessante. A gente teve que converter a unidade, teve que trabalhar com fração.
Fez um monte de coisinhas assim. Mas aí o cérebro preguiçoso que eu tenho não gosta desse tipo de coisa, cara. Já faz meio contrariado. Fala, não, não pode, que eu vou ter que fazer tanta coisa numa questão só. Mas enfim, vamos voltar pra cá. Um cano de drenagem é um tubo cilíndrico com 100 centímetros de comprimento. Tá? Então a altura basicamente para nós é 100 centímetros. O que mais? Ai, tem diâmetros, minha nossa. Os diâmetros interior e exterior são 26 e 32. 26 DI é 26 e DE 32. É tudo centímetro? É. Tá, eu posso dizer então que o raio interior é a metade disso, seria 13 centímetros. E o nosso raio exterior seria 16, 32, né? Metade é para ser 16. Tá, é isso que importa, eu acho. Então calcule o volume de barro necessário para a fabricação desse cano. Eu vou considerar o volume total do grandão, do de fora, né? Do raio maior. E subtraio o volume que ocuparia o cilindro menor, que estaria no centro ali, né? Que teria o raio de 13 aqui. Então vai ser isso. Então, vamos lá. O volume do grandão, vou chamar só de V, vai ser igual a área da base, que é π vezes r ao quadrado. Cadê o nosso π? Bom, raio ao quadrado é 16 ao quadrado, é 256, eu acho, né? Eu acho, não tenho certeza. E eu não quero errar, né? Tem essa também. Tem esse pequeno detalhe. Não, pera lá, meu garoto. É exatamente. Mantém isso aí. Isso aqui vai ser vezes a altura, né? A área da base vezes a altura. A nossa altura é 100. Então, bota 2 zeros aqui. E acabou o problema. Tá, esse é o volume do grandão. Agora o volume do pequeno, eu vou chamar de velhinha. Mas é uma beleza. Tá, isso aqui em centímetro cúbico. Já bota as unidades para não se perder. Pronto, pro nosso velhinha vai ser o 13 ao quadrado. Vai ser π r quadrado, né, garoto? Ó, agora dele não deu espaço. Achei que ele ia dar, não deu. Então aqui vai ser, bom, 13 é 169. Muito bem, vezes a altura, que é 100. Então a gente bota o 100 por aqui. Os centímetros cúbicos. Então o volume total de barro, né? Eu vou chamar de VT para ficar, para que seja o total de barro que a gente precisa para fazer o cano. Então vai ser essa coisa menos aquela outra coisa ali. Depois eu faço a multiplicação por π, né? É, por 3,14. Então vamos tirar o π em evidência aqui. Pegar, aproveitar que a gente tem a calculadora, ela faz pra gente as continhas. Muito prestativa, pera lá. Não preciso disso, cara, é só jogar aqui. Pá, vamos lá. Tá, 8.700 vezes 3,14. Então dá 27.000 e alguma coisa. Centímetros cúbicos de barro.
Pagar isso aqui. Não é bom, hein? 8.700 pi. Ele deixou o pi. Legal, hein? Tá. Legal, vamos ter certeza então se tá certo essa jossa. É, 8.700. Beleza. A gente faz, né, cara? Precisa, a gente faz. Eu até peço perdão pelo erro. Até peço perdão. Apagar isso aqui. Uma preguiça do cara de escrever por conta. Beleza. 8.700, então acabou. Acabou a conversa. Vamos aos testes então, já que a gente já fez tanto. 29 ainda por cima. O que nós tem na 29? Quantos litros comporta aproximadamente uma caixa d'água cilíndrica com 2 metros de diâmetro? Bom, então o raio é 1 metro. Já me ajuda bastante. E 70 centímetros de altura. Então, altura igual a 0,7 metros. Porque precisamos da mesma unidade, né? Então o volume dessa caixa d'água vai ser a área da base vezes a altura. A área da base é πr quadrado. Vamos lá. Bom, o raio nesse caso é 1, então vai ficar só π vezes a altura. Então vai ser 0,7 π metro cúbico. Vai ter que multiplicar, né? Não tem o que fazer. Então volume, a gente teria... cadê a calculadora, meu bem? 0,7 vezes 3,14 tá 2,100 e poucos, tá bom. Metros cúbicos. Bom, cada metro cúbico sabemos nós, então vou botar aqui como resposta, que seria 1000 litros. Então, eu vou multiplicar isso por 1000. E aí essa vírgula vai se deslocar 3 casas para a direita. E a gente pode botar um L aqui do lado e dizer que essa é a quantidade de litros que ela comporta. E seria bom se tivesse certo. 2.200. Eu achei 2.198. É, mas os outros estão muito longe, né? 1.250, 2.400. É, 2.200 está perfeito aí. Então é isso. Vamos para 30. Mas na verdade não, né? Porque nosso tempo está acabando. Então acho que a gente vai deixar para o próximo vídeo. Para seguir se divertindo com essas questões. Muito obrigado pela tua companhia. E eu lamento pela choradeira no último vídeo, né? Eu espero que não aconteça de novo. Então,